Então, hoje o assunto é remap. Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um Trocando Ideia para o nosso querido canal Moto e Rock and Roll. E mais uma vez para uma aula aqui com o nosso querido Dots. Dots, valeu mais uma vez, cara. Obrigado pela parceria aí, né? Então, vamos lá. A ideia é falar sobre remap, né? Uma coisa que muita gente nem sabe o que é, né? Ou sabe só um pouco e tudo mais, né? E o Dots hoje está aqui para esclarecer uma série de coisas para a gente. E inclusive tem a salinha aqui atrás, é uma sala apropriada com acústica e tudo mais, né? Para fazer o trabalho. E eu queria começar perguntando uma coisa, Dots. Eu tive uma Virago 535, né? Só que ela era carburada. Tá. E nessa época, eu lembro que quando eu peguei a moto, ela veio com um escape esportivo, tinha um puta ronco, tudo, né? Eu gostava pra caramba. Depois veio aquele negócio aqui em São Paulo, aquele negócio do. Como é que chamava? Controlar. Controlar. Puta, eu me ferrei com aquilo, cara. E pra achar um escape original foi um BO do caramba, tudo. Bom, resumo da ópera, ainda bem que não tem mais esse negócio, né? E eu lembro que nessa época o pessoal falava muito assim, quando você põe um escapamento esportivo tem que regular a moto, que isso, que aquilo outro. Mas uma moto carburada você não faz remap, né? Você regula o carburador ou não? Vamos lá. No veículo carburado, né? Então vamos dividir entre carburado e injetado, né? Certo. No veículo carburado você faz a regulagem do carburador. É isso, exatamente isso. E aí você tem, dependendo do veículo, né? Você tem uma opção de, por exemplo, carburador diferente. Você tem a opção de trocar giclê do carburador. Você o pode. giclê, ele é responsável pela entrada de ar, né? Pela passagem do combustível. Do combustível. Do combustível. Do combustível. Aí você tem então, os giclês diferentes. Você pode trabalhar o carburador, mas aí, bicho, é um nível de. Puta, eu falo para trabalhar um carburador, é um nível de engenharia que o cara. Ou de conhecimento que o cara tem que ter, que assim, olha, não é nada fácil, né? mais fácil trocar o carburador, entendeu? As coisas assim, para trabalhar um carburador, é que nem, por exemplo, hoje, vamos, só para ter uma contextualização, hoje, tá cada vez mais difícil pegar numa oficina normal assim, para fazer uma afinação, né, a regulagem de um carburador. Por quê? Porque você tem N sabores, então vamos colocar assim, de gasolina em vários postos diferentes. Entendeu? Então, puta, dá um trabalho desgraçado, assim, porque você tem que fazer, você tem mais ou menos uma ideia do que você vai fazer pelo carburador, pelo tipo de motor, por tudo isso e tal, mas quem vai falar para você, quem vai mostrar isso aí para você é cor de vela, né? No caso de uma moto carburada. Na injetada eu também uso cor de vela, tá? Mas aí é uma outra coisa, quando eu quero pegar alguma coisa. Vai ter gente que vai pichar do mesmo jeito, como eu falei, vai ter hater do mesmo jeito, então dane-se. Mas eu uso cor de vela para dar uma. Ou para ajudar o cliente a escolher, vamos colocar assim, da última afinada para a tocada dele, ou mesmo para, por exemplo, ver consumo, ter ideia desse tipo de coisa. Porque a cor da vela vai ser o dado mais rápido que você tem para fazer isso. A vela, ela realmente entrega, né, o que está acontecendo, né? Entrega. Se tá queimando óleo, se tá, né? Lembra da tua que eu mandei as cores preta, e tal? Né? Preta pra caramba. Preta, porque tava com excesso, porque tava mais. O filtro de ar tava entupido e tal. Sim. Então tinha algumas coisas ali. O problema das próprias. A própria vela estava mais arredondada, tinha o cabo, né? Sim. Então, mas a própria vela ela te entrega bastante. Né? A vela é uma referência, uma referência excelente para fazer para você ter como ideia de motor. Inclusive, se ele está queimando óleo, né? Porque aí, por exemplo, se o motor está queimando óleo por ele, né? Por anéis e tudo mais, a vela vai ficar molhada, né?
Então, assim, você tem, por exemplo, o motor, a moto está queimando óleo, tá, ela está fazendo fumaça, tá, mas a vela está seca. Então, se a vela está seca e a moto está queimando óleo, quer dizer que o problema não está antes da vela, está depois, né? Ou seja, válvula de escape, né? Já Então você mata tem, a charada, você né? tem várias, né? Olhando a vela, é engraçado isso, né? Você fala, mas é uma vela. Sim, uma vela te dá uma N informações, Sim. né? Então, voltando ao negócio da afinação, então. Senão a gente viaja. Né? Mano, senão, não, mas é legal, porque mas porque tudo isso é informação, né, meu? É coisa que às vezes tem gente que não sabe. É que de repente a gente pode até brincar depois e fazer um outro só falando sobre vela, cor, enfim. Sim, aí a gente vem, né? Um monte de tem coisa assunto, né? Vixe, tem pra caramba. Então. Aí, na afinação, o que acontece? No carburador, por exemplo, você troca a giclagem, acerta, tal, não sei o que, tal, foi pra rua, funciona a moto, tal, volta. Pô, eu sei que dá pra melhorar um pouquinho, vai lá, tal. Demora uma semana quase pra fazer uma afinação legal. Muito trabalhoso. Você trabalha uma semana e o cara troca de posto. Acabou a afinação que você fez. Vai tudo pro água abaixo. Mudou o combustível. Porque aí muda a quantidade de álcool que o cara a válvula que o cara abre lá, vai. Ó, pra você ter uma ideia, cara, no ABC, isso ficou muito conhecido no ABC. Moto que vem do ABC, normalmente a vela tá vermelha. Vermelha a cor da vela. É peróxido de ferro que os caras estão jogando dentro do tanque para não falhar o motor enquanto o cara tá saindo do posto, tá? Caraca. Então, eu tenho uma série de coisas assim. Batizado, né? Combustível batizado. Né? E aí é aquele negócio. Aí, por exemplo, você pega uma moto dessa, faz toda a afinação dele, o cara abastece aqui em São Paulo, acabou a afinação. Vai tudo por água vinagre, né? Enquanto a injeção eletrônica, por isso que assim, eu falo que hoje, lógico que eu não vou, aquilo que eu falo, né? Não vou injetar uma moto que nasceu carburada, sim, né? Óbvio que até dá para fazer isso, e dependendo da moto é até mais vantajoso. Mas uma clássica, um negócio assim, você não vai fazer isso. Uhum. Mas de resto, cara, particularmente eu prefiro mais a injeção eletrônica do que o carburador. Mais fácil. Por causa do combustível que a gente tem. Sim. Não é o fato de... Já não acontece isso que acontece com a carburada. Entendeu? Então não é o fato que o carburador não presta. Não é isso, cara. Não é esse o ponto. Lógico, o carburador tem a sua limitação. Sim. Ponto. Tem. Tudo bem. Mas ele funciona. O problema está no nosso combustível. Sim. Né? Então, puta, isso é triste, né, cara? Entendeu? Então, tanto que o pessoal brinca, né? Coloca aquela máquina de escrever atrás do carro. O que você tá fazendo aí? Eu tô afinando o carburador, né? Se a gente faz com o computador de injeção eletrônica, é a máquina de escrever do carburador, né? Então, né? Um pouquinho mais antigo, né? Da mesma época e tal. Mas, cara, é assim, né? Eu conheço muita gente que fala, né? Fala, não, carburado, Deus me livre, carburado, Deus me livre. Mas você pega uns Harlão carburado, tem um charme, né, cara? Não, então. Aquele motor. Então, é sensacional. E nunca você vai conseguir fazer isso na injeção. Por quê? Porque é exatamente isso. Vamos. A marcha lenta? Você nunca vai conseguir na injeção pelo seguinte: a injeção no carburador, a misturar combustível com o motor carburado, ela entra quando o motor puxa na sucção, ou seja, na depressão do motor. Uhum. Beleza, é onde vai entrar a mistura. Na injeção, por isso que chama-se injeção, ela injeta. Ele só puxa o ar. Sim. É isso. Basicamente é isso. Então, como se fosse o contrário. Essa sucção você consegue regular para ir menos, para ele ficar mais... né? Puta, animal. Não é benéfico pro carburador, porque vai faltar lubrificação em cabeçote, enfim. É outra coisa. Mas é um charme desgraçado, cara. Sim. Pô, sem dúvida nenhuma. Puta, né? É sensacional, né? Sem dúvida nenhuma. É que agora... E aí os motores começaram a ficar cada vez maiores por causa de emissões. E aí emissões entra na parte do remap, né? Uhum. Por isso que foi feito a história do remap, vem exatamente por causa desse negócio de emissões. Então, os motores estão cada vez maiores, você já não consegue mais, com o tamanho da massa e tudo que você tem, você já não consegue mais deixar aquela marcha lenta que você tinha. Porque antes, por exemplo, um motor
dessa minha Chauvel, que é uma 78, é 1.200. O motor hoje é 1.800. Às vezes até O mais, motor, né? o motorzinho Fica mais até básico mais é depois, 114, entendeu? né? Cara, 114, ó, pra você ter uma ideia, na época da nossa, né, a minha 2013, a tua 2011, né, a época da nossa, o maior motor que a Harley tinha era 110. Hoje o motor base da Harley é 114. O básico, né? Entendeu? Já tá indo 120. 132, tem o kit pra ela original 132. Entendeu? 121 no CVO. E lá vai fumaça Você de entendeu? cilindrada. Ó, pra você ter uma ideia. O motor do Opala, 6 cilindros, é 250 polegadas cúbicas. O motor do Opala 4, que era 2.500, era 151. Puta que... É um então motor você imagina, de Opala numa moto. Cara, tem o kit 150, caraca, tem um kit 160 para colocar na base do motor M8. Caminhão, né, cara? Do coisa. Então, assim, só que o que acontece? Cada vez que você cresce o tamanho do cilindro, do pistão, né, do cilindro e tudo mais, você tem que diminuir a altura dele. Então os anéis começam a ficar cada vez mais próximos. A saia, que seria quem limita o jogo do pistão dentro do cilindro, começa a ficar cada vez menor. Então você tem um problema de... Já no 110 já acontecia isso. Ele queima mais óleo naturalmente. É um motor que consome um pouco mais de óleo naturalmente. O dono da moto já tem que saber disso, o mecânico tem que avisar o cara, né, tal, e o cara tem que saber disso. Por quê? Porque o pistão, quando ele bate lá embaixo, entre aspas, né, quando ele chega no ponto morto inferior ou no ponto morto superior, ele chacoalha. Quando ele chacoalha, deixa passar um pouco de óleo. Não é nada que assim, nossa, minha moto vai sair fumaça. Não é nada disso. Mas acontece. Então, a pessoa, o dono de uma moto dessa, principalmente se tiver com preparação, precisa ficar ligado no nível de óleo. Sim. Ou trocar, normalmente trocar o óleo mais cedo, porque desce combustível. Tem uma série de coisas, mas ele tem que ficar ligado né, principalmente em nível. Né? Não dá para ficar, não é a mesma coisa que o motor estoque o mais manso de fábrica. Né? Então isso realmente acontece. E aí no caso do remap, né, que daí é só para as injetadas mesmo, né? O remap ele tem estágio 1, estágio 2, estágio 3? Então vamos lá. O estágio são algumas coisas que são feitas no motor da moto. O remap você pode fazer com a moto stock. Moto original de fábrica, escapamento, filtro, tudo original da moto. Quer dizer, você pode... só vou ter que fazer remap se eu trocar o... isso, eu vou entrar agora. Só para você entender. Vamos lá. Eu vou falar da Harley, que é o meu dia a dia, tá? Mas todas as motos acontecem isso. Se você pegar qualquer moto hoje no Brasil, moto original, estoque, tirar a vela, isso não é só moto, tá? Os veículos em si. A vela tá branca. Branca é sinal de mistura pobre. Ou seja, tem muito pouco gasolina para a quantidade de ar que está entrando lá dentro. Isso é assim. Tá? É originalmente desse jeito. Por quê? Porque a lei de emissões, aqui, a homologação aqui no Brasil, é feito no Promote. Eu não lembro se eles estão no Promote 6 ou se ainda está no 5. Tá? Mas o Brasil acompanha o que é feito na Europa. Na Europa já tem o Euro 6. Tá? O Euro 6 ele é mais restrito ainda do que o Euro 5. Então, como que a Harley fez para homologar as motos aqui no Brasil? Eles usam principalmente o mesmo mapa, praticamente o mesmo mapa que é usado na Califórnia, que é o lugar mais restrito lá nos Estados Unidos. A única diferença é que lá é milhas, aqui é quilômetros. Sim. Né? Porque vai ter sempre aquele que vai olhar e falar assim, não, mas o part number do mapa é diferente. É lógico, sua anta. Lá é quilômetro, lá é milhas, aqui é quilômetro, né? Então tem que ser o part number diferente para poder diferenciar, né? A gente estava falando disso outro dia, né? Então, tava. Aí o que acontece? Se você tem um veículo andando com pouca gasolina, ele pode andar? Pode. Só que o que acontece? Você perde torque, você perde potência, você tem que andar com esse motor mais quente
Ele vai tá? esquentar Para mais. poder Ele não vai andar, ter o aproveitamento para do motor. poder andar com ele, com essa mistura fina que a gente chama, ele tem que trabalhar mais quente, Sim. tá? Tanto que hoje as tampas de radiador, pra você ter uma ideia, eu fiquei sabendo por causa dessa moto que tá dando dinamômetro, cara. As tampas de radiador das Tourings tem mais pressão para abrir a válvula do que a tampa da V-Rod. A V-Rod é mais antiga. Então ela, vamos dizer assim, tinha mais liberdade para emissões. As novas não, são mais restritas. Então ele tem que trabalhar numa temperatura maior. A tampa do radiador tem que resistir a uma temperatura maior antes dela abrir. Então tudo isso tem que ser mexido. Sim. Né? Então, o que acontece? Se você pegar então qualquer moto dessas, a vela vai estar branca. Se a vela está branca, quer dizer que tem pouca gasolina. Beleza. Qual que é o grande problema de você trabalhar desse jeito? Qual que é o grande benefício de trabalhar desse jeito? Consome-se menos, Sim. né? Então as emissões são mais restritas. Beleza. Só que se consome menos de combustível, Força mais o motor. É variável, tá? Porque eu tenho inúmeros casos de clientes onde a gente fez afinação, jogamos combustível pra caramba dentro do motor e a moto ficou mais econômica. E aí eu falo o que pra você? Quer dizer que a moto original, fina, tava consumindo menos que a outra? Não tava. A outra o mapa novo, ela tá consumindo menos, ou seja, ela tá jogando menos resíduo no meio ambiente. Se ela tá mais econômica, sim, né? Sim. Agora, o que acontece? Isso eu tô fazendo eu faço moto a moto no dinamômetro. A fábrica não tem como fazer isso. Numa produção de larga escala, não tem como fazer. Então eles pegam uma amostra, né, daquilo e dentro daquela amostra vão tentar organizar da melhor forma possível. Por isso que assim, eu sempre falo isso para todo mundo. A gente tem que pensar o seguinte, cara. A montadora não dá nada de graça para ninguém, né? Nenhuma montadora. Se o cara conseguir economizar 50 centavos de dólar na produção de 1 milhão de veículos, ele economizou 500 mil dólares. Muito dinheiro. É muita coisa, né? Então, primeiro que a montadora não dá nada de graça para ninguém. Segundo, que eles têm que levar vamos colocar assim, e eu tenho a possibilidade, óbvio, eu sou pequeno, eu tô aqui na oficina, eu tenho a possibilidade de, por exemplo, fez a afinação da tua moto. Dots, queria ela mais fria na cidade. Beleza, eu vou virar para você, fazer tudo que eu posso e até que chegar uma hora para você falar assim: meu, agora não tem jeito, eu vou ter que jogar mais combustível. Porque se eu jogar mais combustível, vai diminuir a temperatura da câmara. Diminuiu a temperatura da câmara, diminui a temperatura de todo o motor, enfim. Tá. Não tem problema, essa moto faz 22 por litro na cidade. Se tivesse me falado, o motor já estava trabalhando bem mais frio. Sim. Óbvio, tem a temperatura ideal de funcionamento, tá? Guardadas as devidas proporções e devidos desenvolvimentos de fábrica, tá? Normalmente, temperatura de funcionamento de motor é entre 90 e 110 graus Celsius. É o ideal de funcionamento de um motor, tá? Óbvio, vai ter veículo que vai trabalhar mais quente, muito mais quente, vai ter veículo que dificilmente vai ter veículo que vai trabalhar mais frio que isso, tá? Muito difícil. A não ser talvez veículos mais antigos que trabalham com 80, alguma coisa assim, tá? Mas no normal é dali para cima, tá? Então, o que acontece? Quando você faz o remap na moto, você tá baixando a temperatura de funcionamento dela, você tá deixando mais adequado o ponto de ignição, tá? E você tá deixando adequado o balanço entre combustível e ar que o motor está admitindo. Quando você falou do escapamento, eu guardei essa informação para começar agora, porque aí a gente mata tudo de uma vez só. Quando você troca filtro de ar, normalmente vai colocar um esportivo que é mais solto, né, mais livre de passagem. Quando você coloca um filtro de ar, ele entra mais ar. O motor consegue puxar mais ar para dentro dele. Beleza.
Só que se você não acompanhar com o débito de combustível, ela vai ficar cada vez mais pobre. Sim. Né? Aí você tem que equilibrar, Você tem que compensar, equilibrar, né? Exatamente. E no motor da Harley, isso não sou eu falando de orelha ou de olhar para a moto. Olha, é assim. Não. É ali dentro, tá? Que me prova isso. O que ganha mais no motor da Harley é filtro. Tá? Muito mais do que escape. Olha só. Tá? O que manda no motor de uma Harley é entrada. Tá? É filtro de ar. Quanto O escape é a saída, né? Quer dizer, o escape esportivo ele também é mais ajuda, mais solto, né? Tem que ter, é assim. Existe um equilíbrio, né, entre o escapamento, tamanho de tubo, todo esse negócio, para você poder ter a saída ideal. Tanto que existem hoje catalisadores esportivos com a passagem de ar maior, tá? Porque o que acontece? A sonda lambda, por exemplo, que é o último sensor que é conhecido, o nome correto dele é sensor de oxigênio, tá? E ele vai no escape. Ou ele é conhecido como sonda lambda, né? Famosa sonda lambda. O que acontece? Esse é o último sensor, depois de tudo, combustível foi injetado, o ar foi admitido, queimou, expulsou os gases de escape, o último sensor é a sonda lambda, tá? Veículos mais modernos têm uma sonda lambda antes e depois do escape. Antes e depois do catalisador até, tá? Tem veículo que tem uma sonda lambda para cada saída do escape, né? Que esse é o ideal. E a sonda lambda depois do catalisador. Aí você vai ter mais informação ainda. Sim. Tá? Beleza. Só que o que acontece? A sonda lambda, ela precisa, se você passar com os gases do escapamento muito rápido por ela, ela vai ler de forma incorreta. Ou seja, não é que ela lê de forma incorreta, ela lê de uma certa forma que a informação que ela passa para o módulo não entende. Não é real. Não é real para o módulo, né? Para o mapa que eu tenho no módulo. Sim. Ao passo que quando você faz o remap, até isso você ganha. Por quê? Porque você vai estar passando para o módulo a informação correta que a sonda está obtendo. Né? Está obtendo lá na hora. Beleza. Então, você começa a ajustar todo esse sistema. E aí, a hora que você tira a vela de ignição de uma moto dessa, a cor tá... a grosso modo, eu não tenho nenhum aqui para poder mostrar, mas seria, sabe a cor de telha de barro mais antiga? Aquela cor entre o vermelho e o marrom, assim, aquela coisa, né? Então, cara, aquela seria a cor ideal para sempre estar ali na vela. É que o cara tá muito próximo do que seria ideal. Para chegar no ideal mesmo, aí a gente tem que entrar com pirômetro, que aí é temperatura na cabeça da câmara de combustão, aí é uma série de outras coisas que existem, dá para ser feito, tudo mais, mas, cara, que aí demanda um investimento que é aquilo que eu falo para todo mundo, quando o pessoal vem falar de performance na moto, né? Eu falo, bom, vamos lá, você quer a melhor performance possível que a gente consegue com o que já tem na sua moto, você quer mudar alguma coisa na sua moto, pouca coisa, fazer um investimento mais baixo, não tem problema nenhum com isso, tá? Ou eu quero tudo que essa moto dá, aí é outra história. Eu quero tudo que essa moto dá, foi o que eu fiz na Dyna, até acho que eu já tô com uns 2 anos com ela que eu capei, que eu diminuí bem a potência dela. Tudo que dá nela, ela chegou a 130 cavalos. Caraca. Na roda. Caraca. Só que ninguém mais andava com essa moto, só eu. Se eu pegasse estrada e começasse a estrada com muita curva, e começasse a passear com ela, o motor fervia. De ter que parar e esperar ele esfriar. Andar só você no tinha pau. que dar, só dá no mão pau, e vai.
Cara, Caraca, meu. virar pra turma que tá junto comigo e falar assim, galera, espero vocês lá no final, cara. Porque não vou. Porque eu vou embora, cara. Eu vou ter que acelerar. Caraca. Tá? Então, assim, é o que eu falo pra todo mundo, cara. E os investimentos são totalmente diferentes. Sim, porque aí você tá? muda a coisa no motor. Não, e assim, é para ganhar meio cavalo, a partir de uma certa potência, de um certo nível que a gente chegou, para ganhar 2, 3 cavalos cara, coisa de 4, 5 mil reais, entendeu? Que você tem que enfiar na moto. Puta que pariu. Entendeu? Então, e qualquer motor, né, é assim. Se você for perguntar pro pessoal de arrancada e tudo mais, bicho, daqui pra frente, ó, se eu quiser chegar onde aquele cara tá, eu sei que é 100 pau pra cima em cima desse motor, cara. Caraca. Fora o que eu já dinheiro, coloquei, né? você entendeu? Sim. Então, assim, por isso que eu falo, cara, pensa Qual o o que objetivo, você né? quer. Qual é E o outra, objetivo? essa moto vai andar na cidade, por exemplo? Já não, Você aí vai já não usar vai, todo não vai dia? virar, Não né? vai. Não vai virar. É o que eu falo, por exemplo. Eu já tive N clientes que compraram o kit estágio 4 da Harley, que aí muda tamanho do motor, né, cabeçote, comando. Aí você vira outro motor, praticamente. Sim. Você aproveita a carcaça dele só. Eu não deixo usar o comando que vem junto. Eu uso um comando diferente para ter torque, sabe? Para você poder usar a moto na cidade. Senão você porque senão vira um inferno, cara. Você vai ter que ficar. A minha moto, eu já ando. Eu tenho a preparação de embreagem para isso, tá? Mas eu já ando com a mão o tempo inteiro na embreagem. Porque na hora que ela dá aquela galopada sem nada, do nada assim, ela pode te jogar para frente, fica desconfortável, né? Caraca. Então, isso do jeito que ela tá agora. Do jeito que ela tá agora, tá muito mais tranquila, dá pra andar numa boa. Mas eu sempre tô com a mão, o dedo lá na embreagem. Qualquer coisa eu já dou uma cortada para não deixar dar tranco na embreagem, esse tipo de coisa, né? No próprio contra-choque do motor e tal. Então, você tem que reaprender, às vezes você tem que reaprender a andar com a moto, dependendo daquilo que você faz, né? Então, eu falo pra turma, eu falo, cara, o que você quer? Qual que é o objetivo? Você quer lá, né? Porque assim, também, aí você tem algumas limitações mecânicas, né? Por exemplo, no comando de válvula. Não existe comando de válvula que faz tudo. Ponto. Tá? Não existe comando de válvula que seja bom de baixa, média e alta. Não tem isso. O comando é bom de baixa, ele tem torque de baixa, ele não vai ter alta. Ele não vai ter potência lá em cima. Ou é uma coisa ou é outra. Se ele tem potência lá em cima, ele não vai ter torque em baixa. Sim. Vide os carros de Fórmula 1, carro de pista, que às vezes você tem que sair empurrando o carro, porque não tem baixa. Sim. Né? O próprio, a Speed Week foi, acho que semana... Eu não lembro agora se é essa semana ou se foi semana passada. Foi, em Salt Lake City. No deserto de sal. Na Speed Week, você vê os veículos sendo lançados por um carro normal atrás. A hora que dá 120, 130 é que ele começa a descolar e começa a ir embora. Porque não tem baixa, velho. Não adianta, né? Não vai ter força. Então ele tem que ser lançado, né? Então, vou falar. Você tem alguma dúvida? Porque eu vou voltar lá atrás e vou começar a trazer o remap de lá de baixo. Vamos colocar assim. Eu tava vendo assim, que eu entendo muito pouco, né? Mas assim, que eu tava vendo que pelo menos estágio 1, 2 e 3, né? Que o 1 é um remap que você faz que te beneficia na questão de economia, motor frio, motor mais frio, mas nem sempre, né, a questão da economia. Sei lá, é isso que eu tenho um pouco de dúvida. E o que era outra coisa? E potência, que muitas vezes ganha um pouquinho de potência. Uma coisa que eu ouvi falar, Dots, que assim, no caso de estágio 2, estágio 3, pode acontecer de você ter uma menor durabilidade do motor. Tá. Bom, eu vou chegar lá. Depende de cada caso. Eu vou chegar lá.
Só queria colocar um negócio, alguma coisa assim. Eu vou explicar um pouco o que é o remap em si. Né? Remap, afinação, tuner, o tune, né? É tudo a mesma coisa, tá? O remap é de remapeamento, Sim. tá? Por que isso? Porque a injeção eletrônica ela trabalha com mapas. É como se fossem várias tabelas de Excel, tá? Então, quando a gente faz o remap, a gente está refazendo os mapas dela para a condição que a moto tem, tá? Ou que ela ficou, né? Se você fizer o trabalho de motor. Então, o remap é exatamente isso. Não independe do que você fez no motor, é isso que eu queria chegar naquela hora e acabei me dispersando. Independente da moto ser original ou já ter escape, ter filtro, esse tipo de coisa. O remap é uma coisa, é algo que você faz e é benéfico sempre pelo seguinte: como as motos vêm muito pobre de fábrica, ela vem esquentando muito, Aquela questão da mistura que você estava dilatando, falando, né? Pouco combustível, né? Então ela pode dilatar peças de uma forma que não precisaria. Ela pode dilatar daquele jeito, beleza. Então pensando dessa forma, o remap, pelo menos no caso do estágio 1, ou sem pensar em estágio, mas assim, no remap em si, ele pode até melhorar essa questão quando falam em durabilidade do motor, Sim, né? Porque 100%. Porque aí você não vai ter 100%. Você não vai ter esse superaquecimento É que vai exatamente desgastar isso. peças É exatamente isso que eu ia falar. É exatamente isso aonde eu queria chegar, que você ia matar sozinho. É isso aí. Sim. É exatamente isso. Qual que é o grande benefício do remap? Né? Você diminuir a temperatura de funcionamento do motor, porque ele começa a trabalhar com a mistura ideal para ele. Sim. Né? Novamente, independente do que você tiver, né? De estágio, enfim. Mas ele começa a trabalhar com a mistura ideal para ele. Nisso ele começa a trabalhar numa temperatura mais baixa e a dilatação das peças é menor. Lógico, de novo, guardadas as devidas proporções de funcionamento do motor que ele precisa de temperatura também. Sim. Né? Sim. Não adianta você gelar o motor. Equilibrada, né? Não adianta você gelar o motor, porque aí você vai estar prejudicando ao invés de melhorar. Beleza. Sim. Uma coisa que eu comparo muito nas motos, então vamos falar da original, só para que é a grande maioria, né? O que eu comparo muito é o seguinte: hoje, né, com a moto original, você passou numa lombada, você tem que colocar a primeira. Porque até segunda você escuta a corrente da primária querer bater, né? E ela dá tranco, a moto não sai da lombada redonda. Com o remap, você passa em terceira. Sabe o que eu acho legal disso, cara? Pra galera entender uma coisa. Porque eu acredito, Dots, que muita gente deve pensar assim: minha moto é toda original, não preciso fazer remap. Então, né? Na verdade, precisar você não precisa. Não precisa, né? Não, mas significa o que eu falo. Se você tem uma moto toda original, se você fizer o remap, você vai melhorar ela. Você vai ganhar em durabilidade. Então, em vida útil, sem dúvida. Dizer, é bom de qualquer forma, né? É que assim, como o investimento não é baixo, Sim. né? Eu nunca vou. Eu não quero entrar na cabeça da pessoa e tentar convencer ela de outra coisa. Então eu sempre deixo a pessoa se convencer sozinha. Sim. Sobre as coisas. Então o que acontece é exatamente isso. Cara, até a moto original ela tem benefício em fazer o remap. Tá? Tem. Ponto. Tá? Sim. Agora, por exemplo, o cara tá com a moto original e quer fazer o remap. Eu sempre vou perguntar pro cara: escuta, você pensa em mudar a ponteira, mudar o filtro, esse tipo de coisa? Porque senão depois vai gastar dinheiro, depois vai ter que fazer tudo de novo.
Aí eu viro para ele, pro cara, se o cara fala, pô, eu quero, então troca primeiro, depois a gente faz o remap. Faz uma Tá? vez só, né? Por quê? Porque você faz o investimento uma vez só. É. Beleza. A licença para fazer o remap é sempre da moto, tá? Então, se o cara vendeu a moto, ele perdeu aquela licença, na próxima moto ele vai ter que comprar outra, beleza. Uhum. Mas enquanto a moto tiver licença, a gente consegue fazer quantos remaps forem necessários. Pode passar ali no dentro do dinamômetro quantas vezes forem necessárias. Sim. Beleza, vai pagar a mão de obra. Exemplo, o cara trocou o filtro, trocou o escape e tal. Cara, vai ter que refazer de novo o mapa. Ele vai pagar a minha mão de obra para fazer o mapa de novo. Sim. Mas ele não precisa mais pagar a licença. A licença já é dela. Quer dizer, quando você vai fazer um remap, você paga uma licença, que porque você tem, sei lá, como é que a gente pode chamar isso? Um arquivo do programa específico para sua moto, é isso? Eu vou falar da Harley, tá? Tá. Porque tem outras motos que são um pouco diferentes e, por exemplo, se você pega um módulo de injeção eletrônica programável, ele é totalmente diferente, você faz o mapa inteiro novo, tá? Para Harley, existe o seguinte, todos os tanners realmente de injeção eletrônica, eles têm alguns mapas base, que é onde você vai usar aquele mapa para trabalhar na moto do cliente. Certo. Beleza. E às vezes a gente cria alguns mapas. É um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece. Tá? Mas a gente pode fazer também. Então imagina o seguinte, eu vou fazer a tua moto. Tá? Tem escapamento, tem filtro e tal, beleza. Eu nunca vou pegar um mapa de uma moto parecida com a tua e colocar nela simplesmente. Não. Ela vai lá para dentro. Eu vou refazer o mapa inteiro. Sim. O que eu posso usar, que eu posso ter usado na outra moto, é o mapa base. Para fazer a tomada de informação. Sim. E para gerar o mapa final da sua moto. Certo. Mas nunca o de outra moto igual para tua. Sim. Tá? Então, o que acontece? Esse mapa base, as empresas já soltam para que a gente tenha exatamente isso, uma base mais tranquila, mais fácil, né, para poder trabalhar com o sistema. Isso é até uma forma deles venderem mais fácil também o produto deles. Sim. Né? Então, a gente tem quando abre, né, para procurar o mapa base da moto, você tem uma série de mapas onde eu costumo fazer um teste, pelo menos um teste com a maioria dos mapas, para saber qual deles é que vai me dar, sem mexer em nada, só trocando o mapa, qual que vai me dar o maior torque e maior potência. Normalmente é esse mapa que eu vou trabalhar, ele se transformar no mapa base e aí fazer a afinação para essa moto. Que eu sei que é o cara que tem o maior probabilidade, né, da gente tirar o melhor torque e melhor potência da moto. Né? Então, você tem assim, eu uso hoje o Tecno Research para fazer, mas existe o Master Tune, tem o FP3, perdão, o FP3 é da Vance Hines, é uma porcaria. É um placebo. Mas é para remap também? Só que ele é extremamente limitado. Tem o Power Vision da Dynojet, que é o mais usado nos Estados Unidos, tá? Mas eu achei assim, é que cada um tem a sua facilidade, vai ter muita gente que vai gostar mais do Power Vision. Eu não gostei. Eu achei um sistema extremamente lento para fazer e limitado, né? E tem o Thunder Max, que é muito usado lá nos Estados Unidos, inclusive ele é vendido junto com alguns kits de performance já. É um módulo inteiro que você troca. Vem módulo, vem sonda, vem tudo. Eu também achei ele muito limitado. Eu tive na minha moto. Ele
é assim, tem algumas coisas nele de sistema de segurança que eu não gostei. Eu fiquei na rua 2 vezes por causa disso. Caraca. Porque esquentou o motor, passou de certa temperatura. Se você desligar o veículo, ele só baixa. Se passar de 140 graus, ele desligar o veículo, ele só vai ligar de novo na hora que baixar de 100. Puta, aí você fica lá parado. Você tem que ficar parado esperando esfriar, filho, não tem que fazer. Caraca. Soprando a moto lá pra ver se vai baixar. Um ventiladorzinho portátil. Sabe? Vai pro meio do inferno, né, cara? Porra, aí é foda. Me aconteceu isso na Imigrantes. Puta merda. Caraca. Né? Então, assim, eu fiquei com uma raiva desgraçada do sistema, né, cara? E é o tipo da coisa, assim, que eu falo meu, eu não aconselho a colocar, mas quer colocar, isso, né, coloca, cara, sabe? Mas não é conselho meu, né? Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas assim que realmente E aí você tem... Desculpa. Aí você tem... Depois do almoço... Depois do almoço é zoado, né? E aí você tem o que a gente chama... Que é aquele que você vai encontrar com o nome de piggyback. A gente estava até conversando. Né? Piggyback, o que é? Seria o rabicho de trás, né? É alguma coisa que você liga entre o chicote da moto e o módulo da injeção. Então ele vai no meio, ali. Aí ele dá uma enganada. Que ele tanto que eu falo que é o enganador de injeção. Sim. Porque você não mudou nada na injeção. Sim. Você só está enganando ela. Sim. Né? Então, meu, pra mim aquilo ali não é tanto. Sim. Aquilo é enganador de injeção. Né? Mas eu tava lendo a respeito e fala isso mesmo. Fala que ele engana. Ele é um... o fuel pack, é um negócio, tem algumas coisas assim, tem alguns que vão na sonda lambda. Tinha uns da Knight Rider que na sonda lambda que ele enganava a injeção eletrônica, mas aí era uma coisa mais tranquila, não pegava um sensor de temperatura, porque você pode enganar a injeção eletrônica, por exemplo, com um sensor de temperatura. Você manda para a injeção eletrônica que a temperatura está mais baixa do que está. Ela vai aumentar o débito de combustível. Sim. Porque o motor está mais frio, ele vai querer jogar mais combustível. Isso, né? Pode ser perigoso também. E aí você pode danificar o teu motor. Sim. Na sonda, todo sensor do motor tem um limite, um range que ele pode assumir. Se saiu daquele range, ele dá código de falha. Beleza. Mas concorda comigo que se a gente ficar mexendo com a temperatura do motor, a possibilidade de uma cagada, falo português claro, é muito grande. Sim. Né? Então, existia um que ia na sonda lambda. Então ela sempre acusava que estava mais pobre do que realmente estava. E como a sonda lambda é um sensor que, se der problema, o motor não para, quer dizer que se eu der uma enganada no sinal dele, eu não vou ter tanto problema assim com o meu motor. Então, quando não tinha, quando era só, por exemplo, o cara colocou um filtro e um escape, isso até 2011 dava para ser feito. A gente colocava um sisteminha que era um enriquecedor de mistura, né? Exatamente por causa disso, porque a gente enganava o sinal da sonda lambda. Então era uma forma da própria injeção eletrônica se corrigir e tal, e beleza. Ficava mais gostosa, diminuía um pouco a temperatura, a moto ficava realmente mais redonda, né? Por quê? Porque jogava mais combustível. Sim. Né? Então, e era uma coisa mais inocente, vamos colocar assim. Né? A partir do momento que você começa a mexer com pulso de injeção do bico injetor, você começa a mexer com temperatura do motor, esse tipo de coisa, aí não. Aí eu prefiro fazer um mapa inteiro. Sim. Tá? Que aí realmente eu sei o que pode, o que pode te prejudicar fazer a coisa mal feita, né? Sim. Então, mas porque a ideia é melhorar uma série de coisas. Exato. Aí você vai fazer um negócio que vai te zoar o motor, que a possibilidade pode vai te deixar na mão tudo, então, cara, é melhor não fazer nada. Até mesmo no TANI, né? No remap, se o cara não souber o que tá fazendo,
Cara, Pode piorar. pode piorar. Pode piorar. Tá. Eu peguei uma moto essa semana. Comando, filtro, escape, tal, foi feito em outra oficina, tal. Fiz a revisão da moto e tudo mais, e as velas brancas. Falei, cara, esse mapa tá errado. Esse mapa tá errado, ela continua branca. Não pode, cara. Não sabe? Tem que mudar a cor da vela. Mas o cara Né? tinha feito o remap? Tinha. Inclusive, a moto igualzinha do Kelly. Igualzinho. É a Road Glide. É a Road Glide Ultra. É. E a vela continuava branca, cara. Eu falei, puta, eu já sei o que foi. Eu já sei mais ou menos o que foi que foi feito, porque eu fui andar com a moto e a moto ficou muito áspera, sabe? Muito bruta. E eu costumo falar o seguinte, eu gosto de deixar as motos, óbvio que se o cliente quiser, a gente muda o mapa em inglês é blade, né? Até hoje eu não entendi muito bem, né? Mas tudo bem. Porque blade, né? Blade do acelerador. É que nem o... Pô, eu era moleque. Caralho, mano. A tabela do acelerador, cara. A moleque, eu andava de bicicleta pra caralho, na época das Caloi Cross, o caralho, não sei o que. Daí outro dia eu falei assim, não, porque a mesa da minha moto... Não, é Heiser. Eu falei, então tá bom, é Heiser. Eu falava mesa, sempre falei mesa, né? A mesa, não, porque na moto a mesa é o de baixo, né? A mesa é o que segura a não coisa. Aí na bicicleta é a mesa mesmo. Aí, agora, aí você consegue regular, por exemplo, essa tabela, né, do acelerador eletrônico e deixa ela ou mais bruta ou mais suave, né? E eu deixo ela linear, eu deixo ela um por um. Ou seja, você abriu aqui, abre lá embaixo. Sim. Né? Ou seja, para ficar igual o cabo. Sim. Né? Sim. Que eu acho que você tem muito mais controle do veículo. Sim. Do que... Ele vai responder de acordo com o que você está mandando. Né? Porque hoje o original na Harley é assim, você pede, aí ele vai informação para o módulo calcula, fala, ele pediu para eu abrir 15 graus. Mas devido à constelação Netuno que está passando pela Lua, como é que é aquele Júpiter retrógrado, né? Sei lá como é que é o nome daquela porra lá. Júpiter retrógrado tal, eu vou abrir 10. Deixa eu falar pro meio do inferno, né, cara? O negócio não vai do jeito que você quer, pô. Mas você pega, mas é engraçado, cara. Mas é engraçado, cara, porque você pega, tem um delay. Tem. Todas elas que tem o acelerador eletrônico e não tem o remap, você percebe o delay, principalmente para quem acabou de sair do cabo. Para quem acabou de sair do cabo, né, o cabo você virou e puxou, né, cara? Aí, lógico, né, se a folga tiver certa também, né? Porque tem umas motos que vêm aqui de férias, né? Tem meia volta, parece direção de Jeep, né, cara? Tem meia hora de férias pra pegar o negócio, até começar a virar a roda. Você fala, pelo amor de Deus, né, cara? Então, mas ela estando bem regulada, tal, o cabo é direto. Você virou aqui e abriu a borboleta lá embaixo. Sim. Né? Então, e a eletrônica não. A eletrônica tem esse fato desse delay, né? Tanto que, quando saiu o motor 107 para o 114, eu falava que o 114 era o quebra-pescoço. Você encostava a mão no acelerador, ela te jogava para trás. Muito forte. Você tirava a mão, ela engolia, o freio motor era muito bruto. Né? Sim. Então tudo isso eu dou uma suavizada. Para a moto ficar mais gostosa, fica mais e ela fica mais fácil de você tocar. Sim. Mesmo ficando mais forte. Né? Sim. Então, você começa a usar melhor a potência que você tem. Porque aquela história de, por exemplo, moto tem potência pra caramba, tal. Beleza. A hora que você tá no meio da curva, você fez a curva, tirou a mão, tal, você passou o ponto certo da curva, você vai dar a mão de novo. Aquela potência vem de uma vez, você vai pro chão, cara. Sim. A moto vai... Né? Vai jogar. Então é a história de um motor turbo, coisa assim, que tem o tal do turbo lag, enfim. Então, agora, se a moto vem, se você está controlando, você sabe que a hora que você vem puxando o acelerador, ela vem enchendo,
Mano, beleza, você tá prevendo É o já ideal. certo, Ela vai fazer né? aquilo de acordo com o que você O que precisar. você pede. Exatamente, é isso, né? Então, o tuning, você consegue afinar tudo isso, cara. Você consegue afinar ponto. O ponto, por exemplo, de ignição. Eu não sei se a gente chegou a conversar nesses dias, mas no ponto de ignição, se você começar a atrasar o ponto de ignição do mapa, você começa a jogar o calor de dentro do motor pro escape. Eu fiz isso na minha. Para diminuir a temperatura do motor. Eu jogo ele pro escape. Então, por exemplo, se eu acabei de chegar no semáforo, né? O semáforo fechou, acabei de chegar no semáforo, eu falei, já vai esquentar a perna. Beleza, mas eu sei que vai esquentar a perna. Porque ele vai jogar a temperatura para cá. Uhum. Beleza. Só abrir o semáforo, a hora que eu só acelerei, ele vai tirar a temperatura, porque é muito mais fácil tirar de 2 canos de aço inox do que do motor inteiro. Sim. Mas o meu motor tá com uma temperatura legal. Sim. Entendeu? Então, tudo isso é uma coisa que dá para você fazer. Se você trouxer, se você adiantar, você traz cada vez mais temperatura lá para dentro. Só que a moto fica mais arisca. Então, você tem que saber o que você quer. Tem que ser um meio entendeu? termo, né? Então assim, se o cara faz para arrancada, aí é outra coisa. Aí é outra né? coisa, é só se ali o cara na hora, quer, né, o cara faz uma preparação para pista, é uma coisa. Agora, para rua, eu gosto de fazer motor forte, adoro fazer motor forte. Só que eu gosto de fazer motor controlável. Sim, sim. Uma moto controlável. Uma moto que assim, como é que você vai? Se eu entregar a moto que não tem. Bom, pelo menos eu acho que não tem, né? Remap não tem nada, cara. Algumas vezes que eu peguei aí trânsito com ela, pelo amor de Deus. Eu parecia um. Meu, acho que as pessoas ficavam olhando e falavam assim: esse cara é meio louco. Porque eu sentado na moto, cara, eu ficava fazendo assim com as pernas, ó. Aí eu tirava essa perna, depois eu tirava a outra, porque eu não tava aguentando. Vai pegar fogo na minha calça, cara. Quente pra caralho. Então, assim, eu tento dar um equilíbrio, deixar a moto forte e tal, tudo mais, mas que, assim, qualquer um consiga andar com a moto. Sim, né? sim. Porque aí ela fica prazerosa. Sim, pra rodar, lógico. Então o remap é exatamente isso, cara. É você adequar a moto, vamos falar bem a grosso modo, é você adequar o mapa da injeção eletrônica do motor, né, para que o motor tem. Quer seja comando, trabalho de cabeçote, foi aumentado o tamanho do motor, enfim. Isso o remap é exatamente para isso. Então, isso começou, tanto que não é nada novo, tá? Isso começou lá nos Estados Unidos já. A Harley começou com isso, para você ter uma ideia, em 96, se eu não estou enganado, 96? Cara. Porque a injeção eletrônica entra na Harley em 94. Tá? Com a Road King. Em 96, eles começam a história dos estágios. Por que chama-se estágio? Porque vinha um cartucho. Você colocava um cartucho, um programa novo, e aí era assim, só tinha aquilo, tá? Não tinha, você não tinha o que fazer nela, não tinha sonda, não tinha nada. Era uma injeção eletrônica da Magnete Marelli, ainda, que, era um inferno aquele negócio, cara. A gente penava pra dar marcha lenta naquelas motos, né? Mas aí quando tinha comando, o que tinha que fazer? Tinha que passar o diabo do estágio, que era o cartucho que vinha para passar no Digital Technician. Era o aparelho da Harley que chamava. Aí você entrava com o Digital Technician no módulo, colocava o cartucho, ele puxava o mapa original da moto e entrava com esse outro. Então você só conseguia fazer isso mais uma vez, tá? E aí, galera, tá curtindo? Tem muita informação bacana aí para quem quer saber a respeito de remap. E no finalzinho da parte 2 a gente mostra um pouquinho da cabine lá, onde é feito todo o trabalho. Beleza? Então, continuando a parte 2.